Acabamos de chegar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quais são os segredos da Andréia que fez ela, numa cidade de pouco mais de 20 mil habitantes, conseguir ter mais de 200 alunos? A gente vai descobrir isso agora. Acabamos de chegar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e agora pegamos o carro a caminho de Ivinhema, 5 horas de viagem. E lá a gente vai conhecer a história da Andréia. Ela tem um estúdio em uma cidade com pouco mais de 20 mil habitantes e são mais de 200 alunos. Quais serão os segredos da gigante Andréia? Bora aí, galera! Chegamos, hein? Chegamos! E aí, pessoal? Hoje estamos aqui nessa quente Ivinhema para conhecer esse belíssimo estúdio da Andréia. Vol Pilates Studios, unidade Ivinhema. Quais são os segredos da Andréia que fez ela, numa cidade de pouco mais de 20 mil habitantes, conseguir ter mais de 200 alunos? Como isso é possível? A gente vai descobrir isso agora. Bora lá comigo? Bora lá? Oi, Rafa. Oi, tudo Andréia, bem? tudo bom? Seja bem-vindo ao meu estúdio. Obrigado. Deixa eu conhecer um pouco Fique à mais vontade. aí. E aí, me conta. Então você tem duas salas aqui. Isso, são duas salas. Aí aqui a gente tem os 3 reformer, 4 barréis e 2 pranchas de mão. E a outra sala a gente tem 3 Cadillacs e 4 chair. E também tem espaço do Pilates solo. São quantos alunos em cada sala? A gente trabalha com 6 alunos por horário. Aí cada sala tem 6 alunos. E aqui, um professor aqui e outro Isso. professor lá. Isso. Show. Ó, já gostei bastante da recepção, tá? Que bom que você Ponto gostou. positivo. É isso aí, pessoal. Chegamos ao nosso quarto e último episódio da série Os Segredos dos Gigantes. E hoje está aqui comigo a Andréia. Andréia, ela é proprietária desse estúdio, que é o estúdio Vol Pilates. Então ela é franqueada da Vol aqui na cidade de Ivinhema, no Mato Grosso do Sul. É isso aí, Andréia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é uma honra. É isso aí, bora lá. Pessoal, então eu tô aqui, olha, o estúdio dela é muito legal, muito bacaninha, assim, tem uma recepção legal, você vê que tem vários elementos aqui para acolher. Inclusive, já vou adiantar que eu vi uma coisa aqui que particularmente nunca tinha visto em nenhum outro estúdio que eu já visitei, que tem uma área Kids. Achei bem legal. Andréia, você tem um estúdio hoje, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre números, mas você tem um estúdio de sucesso em uma cidade pequena e certamente você vai ter algumas coisas para passar pra gente, alguns segredos, algumas coisas que você fez e faz que são diferenciais. Só que antes de você falar tudo isso, eu queria que você contasse um pouco da sua história aqui com o estúdio. Como que foi? Quando que você abriu? Abriu antes da pandemia, depois da pandemia? Enfrentou desafios? Conta um pouco e aí depois a gente vai lapidando um pouco para descobrir quando que foi o seu grande boom, quando que foi a virada de chave. Então, eu abri um ano antes da pandemia, em 2019. Foi em novembro de 2019. 6 meses praticamente. Isso. Então, tava tudo indo super bem, né? Até que surgiu a pandemia. Então, foi meio que um choque ali, né? Porque a gente não sabia o que fazer, né? Como agir, que foi uma coisa que assustou todo mundo, né? Mas, graças a Deus, depois se desenvolveu tudo super bem. Graças, acho que a 2 coisas. A equipe minha que conseguiu também ficar tranquilo, calmo, né, para agir com a situação, né, lidar com a situação. E também os alunos souberam aceitar bem a situação da pandemia, que a gente ficou acho 15 dias dando aula em casa para os alunos, né, online. Então a gente mandava os vídeos, eles faziam em casa.
Então ficou uns 15 dias fechado totalmente. E os alunos continuaram pagando a mensalidade normal, eles foram bem compreensivos. Então foi um momento difícil, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu passar desse momento, graças a Deus. E você já estava nesse espaço ou você estava... Não, eu tinha outro espaço. Antes desse eu tinha uma sala bem menor, que tinha só 2 reformer, uma chair e um barrel. Tá. E a parte do Pilates solo. Aí depois eu precisei alugar mais uma sala nesse mesmo lugar, que tinha a parte de baixo e a parte de cima, né? Que ano que foi esse que você precisou já? Foi em 2021, um pouco depois da pandemia. Aí eu aluguei outra sala em cima e aí coloquei mais um kit de aparelhos. Um reformer, um Cadillac, uma chair e um barrel. E tinha a parte também do Pilates solo. Aí eu fiquei nesse espaço uns 2 anos. Essa expansão de uma sala para outra foi porque já estava com bastante cliente. Isso, e também, além de bastante cliente, também por questão do espaço, né, que já estava ficando apertado. Estava pequeno. Isso, porque daí era 2 instrutoras que davam aula no mesmo horário, eu dava para 2 alunas e a outra instrutora para 2 alunos. Então aí acabou que começou a ficar o espaço mais apertado, então aí eu decidi comprar mais aparelhos para montar uma outra sala. E nessa época você lembra como que você fazia a captação de alunos? Como que os alunos chegavam? Nessa época eu ainda não tinha nenhuma mentoria, não tinha feito nenhum curso de gestão. Então a maioria dos alunos chegavam mais pelo boca a boca mesmo, indicação, porque até no Instagram nessa época eu ainda não era muito presente em questão de publicação, divulgação. Então era mais por indicação mesmo. Tá. E para cá, nesse espaço que a gente está vendo aqui agora, quando que foi a sua mudança? Que ano que foi isso? E por que que você decidiu vir para esse espaço maior? Aqui a gente mudou em 2022, que a gente vai fazer 3 anos que a gente está aqui, né? Eu decidi mudar por conta que, como lá tinha um espaço no térreo e o outro em cima, o pessoal tinha que subir também escada, né? E alguns alunos acabavam, às vezes, reclamando, os mais de idade, de ter que subir escada. Então, aí foi onde eu precisei procurar um lugar onde conseguisse colocar todos os aparelhos, né? Um espaço só. E aí comecei a pesquisar e aí eu achei esse espaço aqui. Que aí conseguia colocar todos os aparelhos e a gente só fez a divisão das salas mesmo. Aí ficou bem mais amplo, mais espaçoso. Como você viu, tem a recepção, tem outra recepção lá na frente, deu para fazer o espaço kids. Você tentou procurar ter algum diferencial, por exemplo, o que os outros estúdios da cidade já faziam? Você tentou fazer uma coisa diferente? Sim, a gente começou a trabalhar com as aulas em grupo, né? Que aqui na região não tem realmente nenhum estúdio que trabalha com essas aulas em grupo. Então aí quando eu mudei para cá, eu comprei mais uns aparelhos, acho que foi outra chair e outro barrel. Aí o reformer e o Cadillac eu também comprei mais um, para a gente conseguir trabalhar com as aulas em grupo com uma quantidade maior de pessoas. E aí eu acredito que esse é um dos grandes diferenciais do meu estúdio, porque a gente consegue atender agora num horário 12 alunos, né? Porque uma professora dá aula para 6, a outra dá aula para 6. E a gente mantém, né, a qualidade do atendimento, porque a gente sempre também busca avaliar o que cada aluno precisa, né? As suas individualidades. Mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha com essas aulas iguais, né? No aparelho, mas buscando o que cada um precisa. Interessante. Aqui na região, então, não tem outros estúdios que fazem esse trabalho em grupo aqui, igual você faz? Não. Tá. Aqui é o único, é o nosso mesmo. Entendi. Eu estou perguntando porque eu sempre falo, né? Quem me acompanha sabe que eu sempre falo sobre a gente gerar diferenciação. Porque se todo mundo é igual, se o trabalho é sempre igual, o cliente tende a escolher aquele que é mais barato. É o padrão, né? Se a gente tem 2 cadeiras, são iguais, qual que você vai escolher? Onde está vendendo mais barato. A não ser que na outra loja ele fala assim, não, mas aqui eu te dou uma garantia X, eu vou impermeabilizar a cadeira. É sobre isso. Às vezes a sua diferenciação não vai ser a aula de Pilates em grupo, como você fez aqui e conseguiu, né, brilhantemente, ter 12 alunos por horário é o sonho de todo mundo, né? Poxa, 12 alunos por horário com 2 professores, a margem de lucro, ela sobe muito nesse caso. É o sonho de todo mundo. Talvez o teu caso que está vendo a gente, a diferenciação
eventualmente não vai ser fazer a aula em grupo, talvez até seja, mas eventualmente é outra coisa que você precisa para gerar esse ponto de conexão com o aluno que é único seu. A gente gosta muito de falar sobre uma proposta única de valor. Aquilo que é seu, aquilo que te identifica, aquilo que te faz único, aquilo que as pessoas olham e falam, poxa, realmente vocês são diferentes. Eu nem sei exatamente o que, mas eu sei que vocês são diferentes. Quais são os desafios que você enfrentou quando veio para esse espaço? Por exemplo, seus professores já eram treinados, não eram? Como foi essa migração, essa questão de falar com os alunos a respeito dessa mudança? Então, quando a gente mudou para cá, tinha mais ou menos uns 120 alunos. Tá. Então, deu um salto grande, né? Para a gente conseguir chegar nessa quantidade que tem agora. Quase 40%. Isso, que a gente está com mais ou menos Não, bem mais de 220 alunos agora. 80%. Então, aumentou bastante, né? Porque agora a gente está em 3 estruturas, né? Quando eu mudei, era ainda 2, né? Então, era eu e a Dani. Agora a gente é em 3. Então, a gente consegue dar aula, né, em vários horários. Eu antes ficava bem mais na parte de aula, né? Eu dava aula das 6 da manhã até as 9 da noite. Então era já um dos desafios, que eu tinha que me manter bem na parte de dar aulas, né? Não conseguia ter um tempo para gestão, para organização do estúdio. Aí agora, com uma estrutura a mais, eu já consigo essa liberdade, né? De ter esse tempo maior para estudar, para gestão, organização financeira do estúdio. Então, eu consigo ter esse tempinho a mais para cuidar dessa parte que é de suma importância também, né? E aí consigo avaliar o que os alunos também estão precisando, o que a gente pode melhorar no estúdio para continuar sendo diferencial, né? Então, sempre tendo aquele olhar de melhora, né? E sempre manter diferente dos outros. Que, igual você falou, se a gente mantém diferencial, a melhora, a procura também é bem maior, né? Aquele jeitinho de Esse lidar. seu processo de descoberta da gestão, ele não veio desde o começo, né? Não. Tipo, quando você foi 2019, abril, 2020, 2021, foi um processo recente, a gente pode falar, Isso. não é? Uhum. Tipo, de 2 anos para cá, mais ou menos, que você começou a entender essas questões. Porque quando eu comecei eu não tinha essa noção praticamente nenhuma, né? Sim. De como lidar com equipe, de como treinar. E hoje, como eu já fiz as mentorias, tem a franquia que sempre está dando apoio, aí eu consigo transmitir isso para as meninas também, né? Então, tudo que eles me passam, aí eu repasso para elas. E a metodologia, né, que a gente criou dessas aulas em grupo é um pouquinho diferente do que alguns estúdios às vezes fazem, né? Que o em grupo seria às vezes os 6 alunos no mesmo aparelho, né? Aqui no nosso estúdio a gente faz 3 alunos, por exemplo, no Reformer, 3 alunos no Barrel. Então a gente ministra durante a aula, a gente vai cuidando desses 2 grupos de alunos, né? Então individualizados, então a gente sempre vê tudo que eles precisam para melhorar, né, nas suas patologias, mas ao mesmo tempo é a mesma aula, né? Então a gente engloba essa aula para eles se desenvolverem cada vez mais. E como que é feito esse processo? Vocês fazem alguma reunião semanal, quinzenal? Esse trabalho de vocês de lapidar um ao outro, de estarem falando a mesma língua? Sim, a cada 15 dias a gente se reúne, tanto para conversar sobre os alunos, para ver como se estão desenvolvendo bem na questão de melhora, e também a gente organiza as aulas, né? Então a gente vê o que a maioria, né, está precisando de exercício, né? E aí a gente monta uma aula baseada no que eles estão precisando para melhorar. Então a gente monta a cada 15 dias essas aulas. Aí, por exemplo, quem faz aula 2 vezes na semana, terça e quinta, aí na terça a turma vai no Reformer. E aí na quinta a gente troca o lado da sala e aí essa turma vai no Cadillac, por exemplo. Interessante. Então é legal. Então esse trabalho quinzenal, vocês se reúnem entre os instrutores, como se fosse um mini simpósio ali entre vocês, discutem alguns casos específicos de alunos. Sim. Que de repente precisam de mais necessidade. Isso particularmente eu também nunca tinha visto assim
dessa questão de pegar alguns clientes, pacientes específicos e trazer para a discussão. E aí, nisso, vocês também juntos fazem um planejamento das próximas aulas. Isso. Da próxima semana, dos próximos 15 dias. Dos 15 dias. Porque daí Legal. a gente faz esse rodízio por semana, né? Tá. Então, em uma semana, os alunos vão dos dois lados. Eles usam as duas salas. Num dia vai nessa e no outro dia na outra. E na outra semana, daí a gente também faz da mesma forma, só que aí trocam os aparelhos. Aí tem o solo também, que a gente coloca os alunos. Então, aí a gente vai intercalando. E mesmo que a gente monta a aula, a gente planeja, na hora da aula sempre às vezes precisa fazer alguma adaptação, né? Sim. Então não é tudo da maneira que a gente planejou. Então se tiver algum aluno que precisa fazer alguma adaptação, algum movimento que tem que fazer um pouco diferente do outro, a gente ali na hora fala para eles como tem que ser feito. Então sempre cuidando bem para que cada um faça certinho e da melhor forma, né, para ter os resultados. E os alunos sabem dessas reuniões que vocês têm ou não? Sim. Sabem? Sempre a gente posta no Instagram que está montando as aulas, que está fazendo a reunião. E você tem algum feedback deles assim, do tipo, se isso é relevante para eles, se não é, se eles se importam com isso ou não? Alguns alunos já falaram, eles falam que gostam, né, que veem que a gente se reúne, que a gente tira um tempo para pensar na montagem das aulas para eles, né? Então a gente não vem só e dá aula, né? Eles veem que a gente se programa, se organiza para estar vindo aqui atender eles. Então eles veem, sentem-se importantes, né? Sim. Você falou então está com mais ou menos 220 alunos e a cidade aqui ela vai ter um pouco mais de 22 mil habitantes, né? Isso. Eu olhei no Google, estava com 22 mil, mas parece que tá subindo. Né? Tem acho que mais de 30 mil mais ou menos já. Eu estava fazendo o cálculo, 1% da população quase está fazendo Pilates aqui com você, seguindo uma linha. De qualquer forma, é um número surpreendente. Não é comum pensar que em uma cidade pequena, né, a gente deu uma olhada aqui, é uma cidade bem concentrada, você tem tanta gente fazendo Pilates em um só lugar. E existem outros estúdios aqui, né, na região. Então, sem dúvida, isso desperta para a gente algumas questões para analisar. Pensando agora de bate-pronto, uma das coisas certamente é um segredo seu, mesmo que você não soubesse disso, que eu percebo que você tem um pouco ainda de inocência da questão da gestão, que é um processo que ainda você está em aprendizado contínuo. Eu entrevistei outras pessoas, né, nesse projeto todo. Alguns estavam há 10 anos já fazendo gestão em Pilates, outros há mais tempo. E eu estou percebendo que ainda é um processo de descoberta. Mas é impressionante que mesmo sendo um projeto de descoberta, você já está colhendo bons frutos. Até depois eu quero falar com você, você ainda vai para um espaço maior que esse, né? Ou seja, ainda vai ter mais uma expansão. Sim. E é impressionante isso, porque tem muitas cidades no Brasil hoje, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, com profissionais em regiões muito boas, só que mesmo assim não conseguem sair de um patamar de 60 alunos, 80 alunos, 100 alunos. Então, sem dúvida, você tem alguns segredos. E um dos objetivos desse quadro, desse programa, é que vocês consigam descobrir as oportunidades que vocês têm. Eventualmente, as coisas que a Andrea faz aqui não é necessariamente o que você tem que fazer, mas você precisa analisar todos os segredos que a gente tem passado e entender aquilo que é melhor para você. Mas, sem dúvida, estou falando tudo isso, mas sem dúvida, um segredo que você tem é a diferenciação. Porque o fato de você ser única num formato de aula, numa metodologia, num espaço, você já não vai entrar numa guerra de preço. Fato. Você tem uma coisa que é diferente, né? Então não gera aquela comparação com outros. Esse é um dos segredos que certamente eu elencaria. Um segundo, que eu não sei se você sabe se você tem ou não, mas você tem um cuidado muito minucioso com as coisas, com as pessoas, com os detalhes. Por exemplo, na recepção ali a gente vai ver, tá tudo escrito, muito bem bonitinho, nos mínimos, em todos os cuidados. Você vai no banheiro, eu vi que tem Rexona para as pessoas passarem, tem coisinha de cabelo, tem absorvente, um monte de coisa que mostra alguém que quer cuidar das outras pessoas. E às vezes, eventualmente, você nem fez isso com tanta intenção comercial. Às vezes você fez isso mais com a intenção do tipo, pô, era assim que eu gostaria de ser tratada, né, acolhida. E aí resolveu fazer isso. Então,
o que eu penso vendo isso? Que, sem dúvida, a questão do acolhimento, que eu poderia traduzir para o seu caráter, a sua forma de agir, transformou isso numa cultura aqui dentro. Por quê? Porque as outras instrutoras também vão seguindo o mesmo padrão. E quando todo mundo vai seguindo o mesmo padrão do líder, isso a gente chama de cultura. E toda empresa precisa ter uma cultura, todo estúdio precisa ter uma cultura, uma identidade. Aquilo que as pessoas chegam e se identificam, sabe? E muitas das vezes, eu vou até te falar que, talvez você pode me desmentir, não tem problema, mas eventualmente os alunos ficam até com você mais pela conexão, pelo acolhimento, do que eventualmente porque ele fez um exercício no Reformer ou no Barrel, entende? Não que as aulas que você está dando não estão fazendo a diferença, mas a conexão que ele cria. Você sente isso? Faz sentido o que eu estou falando ou não? Sim. Tipo, você sente dos alunos uma questão deles falarem, deles transmitirem isso e dos seus professores? Me explica um pouco. Sim, sempre que eu mudo alguma coisa, que eu coloco alguma coisa diferente, eles falam. Essa Andréia sempre querendo deixar a gente mais acolhido possível. Que nem a recepção, coloco cafezinho para eles, bolacha, uma balinha. Então, eles adoram. Aí o banheiro também, coisas que eu coloquei pensando realmente, né? Que eu gostaria também de ter num lugar que eu fosse frequentar. E eles realmente, eles gostam, porque eles falam que é um diferencial. Eles falam, não tem nenhum estúdio que faz isso. Eu nunca vi, aqui. eu de verdade, assim, eu já visitei muito estúdio, já falei com muita gente, só de parceiros da Vol são mais de 100. Eu nunca vi, entendeu? Tipo, alguém... Eu até vou te falar, aqui tá muito calor, eu vim com uma camiseta, eu passei desodorante, e a hora que eu cheguei no banheiro, eu falei, caramba, eu acho que ainda não tá bom. Eu passei o desodorante, eu passei o Rexona, entendeu? Pô, isso aí pra mim, eu nunca vi isso, sabe? Eu tenho certeza que as pessoas veem isso. Isso é um ponto dentre todos que criam um aspecto único para o cliente, né? De acolhimento, de estar com você. Faz sentido isso? Os alunos sentem isso. Você chega a fazer pesquisa de satisfação com os alunos? Sim, eu fiz recentemente e foi muito bom as respostas, né? Todos eles realmente fazem o Pilates aqui porque realmente, como você falou, tem essa cultura, esse acolhimento. Eles se sentem bem no lugar. Então, tanto comigo, tanto com as outras instrutoras, a gente tenta, né, passar esse acolhimento da melhor forma possível, né? Para eles se sentirem bem aqui no lugar. Então, além deles virem fazer Pilates, é um lugar que eles têm que estar bem, tranquilos, gostar de estar aqui, né? Então, por isso que eu tento deixar tudo da melhor forma possível, pensando sempre no que eles queriam que tivesse, né? E você está num processo de migração para a gestão, né? Você ganhou o bebê faz pouco tempo, 3 meses? Isso. Então, você teve que ficar um tempo fora, afastada, coisa que não existia antes assim, né? De ficar tanto tempo longe do estúdio. Conta como que foi esse processo. O estúdio teve dificuldade, andou, não andou? Você conseguiu ficar tranquila fora, não conseguiu? Explica um pouco. Então, eu me organizei já, que eu já estava pensando em engravidar, então eu já fui me preparando antes, treinando a minha irmã para ficar no meu lugar, ela já foi acompanhando as aulas, conhecendo os alunos, fiz até reunião com ela para passar um pouquinho sobre cada aluno, o que cada um precisa. E eu realmente, confesso que fiquei com um pouco de medo de, nesse período, não dá certo, né? De ter algum problema, dos alunos não quererem fazer aula com outro instrutor, que a gente fica achando que o aluno só quer fazer aula com a gente, né? Mas que eu entrei de licença em outubro, então fiquei 4 meses fora. E foi totalmente tranquilo. Eu não imaginava que eu conseguiria ficar em casa, cuidando da minha bebê, tão tranquilamente igual foi. E o estúdio continuou funcionando normalmente. E você tinha um medo. Isso. É um medo que todo instrutor tem, na verdade, todo dono de estúdio tem, que é, se eu sair, dificilmente o negócio vai se tocar. Sim. Se eu sair, o que vai acontecer? É um medo que todo mundo tem. Eu sou dono da Vol, obviamente que eu também tenho um pouco de medo. Se eu falar assim, eu vou ficar 6 meses fora, ficar 3 meses fora, eu vou ter esse medo. Só que eu acho que você falou uma palavra aqui que eu não sei quantos pegaram. Você falou, eu treinei uma pessoa antes, a sua irmã, né? Treinei a minha irmã antes para ficar. E esse é o segredo, na verdade. Eu vi que você tem tudo documentado, tudo escrito, etc.
Você tem um estúdio de Pilates, você tem uma empresa. Você precisa escrever as coisas, documentar as coisas, procedimentar as coisas. O que é isso? É simples. Basicamente, é você, desde que você abre a porta, você tem que escrever tudo que você faz e como que os outros devem fazer. E esse processo se vem através do treinamento. Se você treina as pessoas continuamente, que nem aqui, o processo de vocês é a cada 15 dias. Alguns estúdios fazem semanal, outros fazem mensal, você está fazendo quinzenal, está ótimo, está excelente. E treinamento não é só a parte de aula. Às vezes eu vejo muito pessoal falando lá, nosso estúdio a gente treina toda semana, mas treina só a aula. A questão não é só treinar a aula, a questão é treinar a recepção, treinar o atendimento, treinar o WhatsApp, na verdade, treinar como que faz para abordar o cliente, é uma série, treinar o acolhimento, uma série de coisas que você precisa treinar. Então, de novo, por isso que eu estou falando que eu estou nessa descoberta com você, porque você tem feito muitas coisas ligadas à gestão e administração e é um processo que ainda você está descobrindo. Ainda, né, você ainda não se considera, né, você estava falando antes, totalmente 100% nessa questão, mas você vem aos poucos, né? Quando que você parou e pensou, tipo assim, eu preciso me profissionalizar mais, ou eu preciso entender um pouco mais sobre gestão, um pouco mais sobre esses outros assuntos além da aula? Fui vendo quando começou a aumentar muito, né, a quantidade de alunos. Então, eu pensei, eu tenho que ter um curso de gestão, procurar, né, aprender mais, porque eu tenho que gerenciar um estúdio com muitos alunos, né? Então, eu tenho que procurar entender um pouquinho mais. Então, foi nesse momento que eu comecei a procurar por mentorias, né? Fiz a do Kenner de 1 ano, aí depois renovei para mais 1 ano. Aí, Kenner, propaganda de graça para você essa daqui. Aí depois fiz com a Luana, que foi uma mentoria individual, também gostei muito, aprendi bastante. Então, eu vi que realmente para você empreender, né? Que eu nem imaginava que um dia eu seria empreendedora. Então, eu tenho que procurar, estudar e igual você falou, e se desenvolvendo cada vez mais, né? Porque cada vez é às vezes uma nova descoberta. Quando você vai fazer um novo curso de gestão, você aprende uma coisa nova. E aí você vai adquirindo aquilo ali para dentro do estúdio. E sempre para melhorias, né? Quando você abriu o estúdio, você não tinha feito nada de gestão? Não. Sim. Não tinha nenhum curso. Eu te diria que 99% dos donos de estúdio não fizeram curso de gestão. E tá tudo bem, a gente nem tá aqui para julgar, né? Eu acho que meu papel nesse programa todo é de incentivar vocês. E eu espero que vocês se identifiquem com as pessoas, se identifiquem com a Andrea, do tipo, abrir sem saber, descobrir depois de alguns anos, ainda continuo fazendo e quero aprender mais. Eventualmente esse é o teu ponto também. Você não sabe ainda sobre gestão, mas eu acho que a questão é dar o primeiro passo, né? Sim, que até quando eu fui para abrir a franquia, eu fui a primeira que abriu, e eu tive que pegar um empréstimo, né? Porque eu não tinha nada para poder comprar tudo aquilo, os aparelhos. Então foi uma decisão difícil para ser tomada, né? Que eu não sabia se ia dar certo, se eu ia conseguir pagar todo o empréstimo, mas graças a Deus deu certo. Fiz 5 anos da franquia ano passado e consegui, foi bem, lutei bastante para conseguir chegar até onde eu estou agora. Com esses diferenciais, eu acho que foi que me ajudou muito, mas foi um processo tudo de descoberta mesmo. E ainda estou descobrindo várias coisas, né? Cada vez aprendendo. Mas eu acho que é legal que você tem entendido isso e tem feito coisas. Porque um dos problemas é quando a gente fica vários e vários anos em cima de algo e não toma uma decisão de mudança. Sim. Esse que é o problema de tudo. Ô Andréia, vamos lá. Aqui você está chegando, acho que já fazendo as contas de um faturamento próximo de 50 mil reais aqui, com a quantidade de alunos que você tem versus a tua mensalidade. Qual é o valor aqui que você paga de aluguel aqui desse espaço? R$ 3.400. É um bom preço. Você tem ideia de quanto que custa Campinas, São Paulo, as capitais? É muito caro. Um espaço desse tamanho aqui. Eu imagino que seja bem mais caro. É por isso que eu acho impressionante quando eu vou visitar alguns lugares
especialmente no interior. Muitas vezes eu vejo pessoas no interior falando assim, eu tô no interior, não dá para eu cobrar um valor X. Eu tô no interior, não dá para eu ganhar tanto. Pô, você tá a 4, 5 horas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A cidade de pouco mais de 22 mil habitantes. E chega num faturamento desse. Eu vou te falar que a maioria dos estúdios, isso eu tenho pesquisa, a maioria dos estúdios não passa de 20 mil reais de faturamento. A maioria dos estúdios. Quando se fala de nível Brasil. Quando pega capitais, essa régua aumenta um pouco. Vai chegar nos 25 mil, 30 mil o faturamento. Mas em geral, os estúdios de Pilates ficam nisso, 20, 30 mil. Por isso que eu falo que existem oportunidades. Não estou falando que todo mundo sempre vai conseguir e que vai ser fácil. Mas eventualmente hoje você está num platô que não consegue subir. E você precisa fazer alguma coisa que seja diferente. Não sei exatamente qual é o seu caso, mas veja todos os programas e veja se tem alguma coisa que você pode trazer de diferencial. E pensando no futuro, o que você tem de ideias, planejamentos para esse ano e para os próximos anos? Então, esse ano eu nem pensava na questão de expandir mais o espaço, mas eu recebi uma proposta de alugar um novo espaço, então a gente vai aumentar um pouquinho mais o estúdio. Então, vai conseguir ter mais alunos ainda, porque a gente vai ter mais horários, o espaço maior, vou conseguir colocar mais aparelhos. Legal. Então, vai ser uma coisa que vai vir aí nova pra gente. Você tem ideia do tamanho que vai ser? Ele vai ter ao todo 250 metros. Cara, é muito grande. São poucos estúdios que têm esse espaço. Você consegue me levar lá para a gente visitar e dar uma olhada? Com certeza. Bora lá? Bora lá então, gente. Vamos lá? Pessoal, olha o tamanho desse espaço aqui que vai ser o novo Vol Studios em Vinhema da Andréia. Olha que massa, ela falou que realmente ia ser um espaço grande. Olha que beleza, tudo aberto aqui, muito legal. Fala um pouquinho para mim, Andréia. Então, a gente resolveu, né, alugar esse espaço pelo tamanho mesmo, que vai ser bem maior. E a visibilidade também, né? Aí a gente pretende deixar de um lado os Cadillacs, as chair, quase igual tá no outro ambiente, né? E do outro lado os barrel, os reformer, um espaço só do Pilates solo, com as 4 pranchas de mola junto. Aí a gente vai montar também aqui a recepção, deixar o espaço kids, igual no outro espaço tem. A gente vai priorizar também essas diferenciais. Legal. Vai continuar tendo, mas vai ficar um espaço bem bacana para os nossos alunos. Show. E terminando nosso papo aqui, queria que você desse uma mensagem, falasse algo para alguém que está vendo esses episódios, vendo todo esse programa, alguém que de repente está numa situação parecida com a tua, que você estava antes, alguém que está começando. Que conselho que você daria? Então, eu acho que o conselho maior é você nunca desistir do seu sonho. Então, se você pensa em ter um estúdio, se você tem o sonho de crescer nessa profissão, você tem que manter esse sonho e correr atrás, porque se você correr atrás, um dia vai se realizar. Meu sonho era ter um estúdio desse tamanho, grande, espaçoso, e ele vai se realizar esse ano. Então, corra atrás dos seus sonhos que você vai ver que vai valer a pena. É isso aí, obrigado, Andréia. Pessoal, e se você gostou desse episódio, gostou dessa série toda, eu quero que você comente aqui, que você escreva pra gente. E se você tem interesse em participar da segunda temporada, que também você fique atento, porque em breve a gente vai soltar informações sobre como você pode fazer parte da segunda temporada do programa Os Segredos dos Gigantes.